A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, Deus abençoe cada um de vocês. Chegamos agora em Êxodo capítulo 4. Nós vamos falar sobre um momento em que o Senhor envia Moisés para o Egito, ok? Bem, como há muita coisa para falar nesse capítulo, como todos os outros, né? Sempre tem muita coisa e a minha memória já não vai ficando muito boa, a idade vai chegando. Eu preferi fazer o seguinte, eu anotei alguns versículos no papel e eu vou fazer a leitura a partir dele, tá bom? A leitura do texto bíblico e os versos em questão da pesquisa que nós fizemos para esse capítulo. Vamos lá. Verso 1. Então respondeu Moisés e disse, mas eis que não me crerão. Deus havia enviado Moisés, eles não vão acreditar em mim. Nem ouvirão a minha voz, porque dirão, o Senhor, Jeová, não te apareceu. Eu vou falar Jeová, Yahvé, né? Algumas pessoas são implicantes com a pronúncia, mas eu quero lembrar que a pronúncia depende das vogais. E as vogais, como a gente sabe no hebraico, elas são difíceis da gente determinar quais são as vogais exatas do nome, tá ok? Então vamos lá. Então, Deus não te apareceu. E o Senhor disse-lhe, que é isso na tua mão? Ele disse, uma vara, né? Um galho, um cajado de pastor que Moisés carregava, porque lembra que ele pastoreava as ovelhas do seu sogro Jetro, que era sacerdote em Midian. Ele disse, lança na terra. Ele lançou e ela se tornou uma cobra, uma serpente. E Moisés fugia dela. Então disse o Senhor a Moisés, estende a tua mão e pega pela cauda. Ele estendeu a mão e pegou pela cauda e ela se tornou uma vara na sua mão. Para que creiam que te apareceu o Senhor, aqui está a palavra Javé Elohim, o Senhor Deus de seus pais, o Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. E disse mais o Senhor, põe agora a tua mão no teu seio. Aí Moisés pegou a mão e pôs no seio. E tirando, eis que a sua mão estava leprosa, branca como a neve. E disse, essa aqui era um dos tipos de lepra mais temida que um homem tinha na época, porque era considerada incurável. Tem até leis, em Levítico você vai ver sobre isso, leis relacionadas ao sacerdote, que tinha que ir lá e conferir a lepra, a pessoa tinha que ficar afastada, se purificar, enfim. Moisés então tira a mão e a sua mão está leprosa. Imagina o susto que ele tomou. E disse ainda o Senhor, torna a pôr a tua mão no seu seio. Tornou a colocar a mão no seio, depois tirou do seio e era como a sua carne, estava curada. Acontecerá que se eles não crerem, nem ouvirem a voz do primeiro sinal, crerão na voz do derradeiro sinal. Vão crer na voz desse sinal agora. E se acontecer que ainda não crê nesses dois sinais, nem ouvirem a tua voz, tomarás das águas do rio, lá onde Moisés estivesse, no Egito, ou seja, vai tomar da água do rio Nilo, e derramarás em terra seca. E as águas que tomarás do rio se tornarão em sangue sobre a terra seca. Irmãos, Deus aqui, ele começa Moisés já começa assim, Senhor, eles não vão acreditar em mim. Ele dá 5 desculpas para Deus, para ele não ir fazer aquilo que Deus está mandando. É interessante porque Moisés chama Deus de Senhor, Senhor Deus e tal, mas não obedece o que Deus está mandando ele fazer. Fica procurando empecilho, procurando, eu não sou capaz, eu não posso, minha boca é pesada, sempre arrumando desculpa. E Deus vai sempre se manifestando de uma maneira que ele está suprindo as dificuldades de Moisés. Deus fala assim, o que é isso na sua mão? Uma vara. Pega essa vara, joga ela no chão. A hora que Moisés joga, se tornou uma serpente. Moisés fica com medo, porque a serpente é um inimigo. Aqui, evidentemente, você sabe que eu coloquei de propósito, a vara, né, é interessante porque a vara também lembra, porque a vara é o quê? É um galho, um cajado de pastor, isso sempre aponta para Jesus. Só que aí ele pega essa vara vai se tornar uma serpente. Aí você vai lembrar que João fala que assim como uma serpente foi levantada no deserto, importa que Cristo também seja levantado, porque ele se fez maldição por nós. Então, ao mesmo tempo, um símbolo ele pode apontar para uma coisa e para outra. Você vê que aqui, o que está acontecendo? A serpente
que Moisés tem medo, agora que ela é lançada no chão, ela aponta para o inimigo e Moisés tem medo dela. Tá vendo? Esse é Satanás. E ele tem medo. Só que Deus está mostrando, você tem domínio sobre o inimigo. Pega na cauda. Aí ele faz o segundo sinal. Ele está com a mão leprosa. Aí essa mão leprosa, o que acontece? Aliás, ele está com a mão normal. Deus fala, ó, coloca a mão no peito. Ele coloca a mão no peito. Agora tira. Ele olha e se assusta. Olha aí, ó. Lepra é símbolo de pecado. Mas é símbolo. Aqui ele estava com lepra, literalmente ele estava com lepra. E ele agora fica assustado, é claro. E de repente o Senhor fala, volta, coloca a mão no peito de novo. Aí ele põe a mão no peito. Olha que interessante. Aí ele volta. Só que a sua mão, quando volta, está curada. Quando ela sai, ela está doente, mas quando ela volta, curada, totalmente restaurada. Eu me lembro de algo interessante, mas vamos lá. Vou falar daqui a pouco. Aí ele fala, se não crer nesse primeiro sinal, vão acreditar no segundo. Da vara se torna serpente e depois voltar a ser uma vara na sua mão. Ou seja, o domínio sobre a serpente que Deus está dando para ele. Aí ele fala, se não crer nisso, vão crer na cura da lepra. E se não crer, você vai fazer o terceiro sinal. Olha, irmãos, a única coisa que foi necessário Moisés fazer foi o primeiro. Ele só fez o primeiro gesto e pronto. Ele não precisou fazer outros. Nenhum desses dois ele não precisou fazer. É claro que lá na frente vai ter praga semelhante a isso, mas não é nada de jogar sangue de terra. Está relacionado às águas do rio Nilo se tornarem em sangue, mas não tem nada a ver com isso aqui. Isso aqui é diferente. E é interessante porque aqui ele pega a água do rio e entorna na terra e essa água se torna sangue. E aí você lembra de Jesus transformando a água em vinho, porque vinho é símbolo de sangue, né? E aqui ele joga sobre a terra. Agora vamos pegar esses três aqui, esses três eventos. O primeiro fala de Satanás como tentador, aquele que provoca a queda do homem. E com a queda vem a lepra. O que é a lepra? O pecado. E o pecado só pode ser restaurado pela limpeza, purificação da água e do sangue. Aqui você tem a redenção. Vamos lá. Para ficar bonitinho. Redenção. Por que eu estou falando isso? Porque Deus deu 3 sinais de que Deus era com Moisés, o poder sobre Satanás, sobre o pecado, tudo isso vem pelo sangue de Jesus. Água também significa coisa boa, água significa palavra, que purifica, né? E aí eu acho interessante quando eu falei sobre colocar a mão no peito, tirar a mão no peito, porque o homem caiu por causa da sedução de Satanás, caiu no pecado, ele estava corrompido. Cristo, olha que interessante, ele se fez carne, não participou do pecado, mas ele levou sobre si todos os nossos pecados. Ele levou sobre si, ele carregou isso, mas quando ele volta para o seio do Pai, ele volta limpo. Olha que coisa linda. Porque isso está falando, não estou falando de Cristo em si apenas, mas eu estou falando do resgate que Cristo faz. E eu consigo enxergar isso aqui. Pode ser que você fale assim, para mim isso não tem nada a ver, mas para mim isso tudo faz sentido. Então eu vejo aqui uma cena interessante de Deus se apresentando para Moisés. Aí você fala, mas Moisés não entendeu nada disso, mas era para nós entendermos que está relacionado com isso. Por que Moisés não faz essas outras duas aqui? Isso aqui não vai acontecer. Lá na frente você vai ver que Miriam pega a lepra, Arão intercede por ela, e aí o Senhor, Moisés, e aí o Senhor vai falar o seguinte, deixa ela 1 semana com isso aí, para ela aprender. Né? Para ela aprender porque ela estava sendo desaforada. Aí agora, você vai ver aqui, água, sangue e terra. E a terra aqui eu vejo que está falando do homem, tá? O homem caído. E aí o sangue é derramado sobre esse homem para purificar, para redenção. Próximo passo. Depois de Deus apresentar todos esses pontos para Moisés, o seu poder se apresentar diante de Moisés, faça isso, Moisés.
Olha que coisa, que insistência. Deus mandou Moisés fazer e Moisés fica colocando empecilho. Ah, não, eles não vão acreditar em mim, vai falar que o Senhor Jeová não me enviou. Então faça esses sinais que eles vão crer. E de fato, no primeiro sinal, eles creram. Mas se não crer, você faz esse. Se não acreditar, você faz esse. Quer dizer, Deus está dando todo o subsídio, todo o suporte para ele ir. Aí o que ele faz? Agora eu vou. Não. Aí ele fala assim, não, Senhor, eu sou pesado de boca. Como é que está a expressão aqui? A expressão aqui está... Então diz Moisés ao Senhor, meu Adonai, Senhor Adonai, né? Eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua, ou seja, eu tenho dificuldade em falar. Você vai ver isso também aqui em Êxodo, anotei para você, Êxodo 6, do verso 12 e o verso 30, tá? Que ele vai argumentar sobre a sua dificuldade em falar. Aí o que vai acontecer? O Senhor vai virar para ele e vai falar, rapaz, eu vou com você, eu serei a tua boca, né? Então disse o Senhor, quem fez a boca do homem? Quem fez o mudo, o surdo, o que vê, o cego? Não sou eu, Senhor? Eu fiz todo mundo. E agora você está falando comigo que você não pode falar em meu nome, porque você tem dificuldade de fala? Deus sabe. Moisés estava tentando olhar para a sua própria força. Eu sou incapaz. A incredulidade do povo. Olha, um profeta preocupado se eles vão acreditar ou não. Pensa bem o que está acontecendo com Moisés, né? E Deus está conversando com ele. Vai, Moisés, é para você ir, rapaz. Mas eu não posso. Aí, eu me lembro de quando Jeremias, capítulo 1, verso 6 ao 10. Segura aí, que eu vou ler. Então disse eu, Jeremias, Senhor Deus, eis que eu não sei falar, porque sou ainda um menino. Pelo menos ele tinha uma desculpa. Moisés já era um senhor de 80 anos para falar, né? Aí... alguns vão dizer, ele era gago, ele tinha dificuldade de falar. Mas isso não é desculpa diante do Deus Todo-Poderoso que está diante dele. Mas o Senhor me disse, vou dar um exemplo, Moisés poderia falar assim, Senhor, então faz um favor para mim, me cura da gagueira, se fosse gagueira, se for dificuldade da fala, porque, por exemplo, Moisés foi criado entre os egípcios e talvez ele tinha dificuldade de pronunciar o hebraico. Poderia ser isso, poderia ser várias coisas, mas era simples, só falar, Senhor, o Senhor é tão poderoso, faz um favor, toca na minha boca, me ajuda a desenrolar isso aqui, né? Ao invés de fazer isso, ele fica arrumando um jeito de se esquivar. Esse é o problema que estava acontecendo aqui. Mas aí vem aqui Jeremias, Senhor, eu não sei falar, porque sou ainda um menino. Mas o Senhor me disse, não digas eu sou um menino, porque a todos a quem eu te enviar, irás. E tudo que eu te mandar, falarás. Não tema diante deles, não tenha medo. Porque eu estou contigo para te livrar, diz o Senhor. Olha, e estendeu o Senhor a sua mão e tocou-me na boca. Aí está Jeremias testemunhando, Senhor, pá. E disse meu Senhor, eis que eu ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações. A voz profética, a voz de Deus, estava na boca dele. Ele estava acima das nações. Essa palavra, não ele era um nada, ele era um pequenininho, ele realmente sabia o que ele era, mas a palavra de Deus, eu te ponho sobre nações e sobre os reinos para arrancar reino com palavra profética, e para derrubares, e para destruíres, e para arruinares, e também para edificares e para plantares. Quase que eu falei cantares. Plantares. É esse mesmo Deus que está com Jeremias? É o que estava com Moisés. Só que Moisés estava arrumando uma desculpa semelhante de Jeremias. Jeremias fala, eu sou um menino, não sei falar direito. Eles não vão dar credibilidade. E Deus fala, coloca lá, a minha palavra está na sua boca. Agora Deus continua no verso 12 com Moisés. Vai, pois agora, e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que hás de falar. Mateus 10, verso 18 e verso 20, Jesus fala com seus discípulos a mesma coisa. E sereis conduzidos à presença de governadores e dos reis, olha aí, reinos, né? E por causa de mim, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Mas quando vos entregares, não vos dê cuidado como ou o que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer. Porque não sois vós quem falará, mas o Espírito do vosso Pai que falará em vós. Então não é vocês que vão falar. Não preocupa. Verso 13, aqui de Êxodo 4.
Ele, porém, disse, meu Adonai, de novo, e Deus está resolvendo os problemas de Moisés e Moisés arrumando desculpa. Que a gente tenha isso como lição, para a gente não ficar acomodado, sempre falando, Senhor, o Senhor sabe que eu não faço isso, é por causa disso, é por causa daquilo. Nós somos sempre assim, arrumando desculpinha para Deus. E depois de tudo isso, depois dos sinais, depois de Deus falar, eu serei com a tua boca. Aí, ele fala, olha a expressão que Moisés fala, que é uma incógnita, e é grandiosa. Meu Adonai, meu Senhor, envia pela mão daquele a quem tu has de enviar. Aqui eu vejo claramente uma figura que Moisés está falando assim, olha, tem um Messias para vir e vai resolver a situação. Manda ele de uma vez, envia ele. A leitura do termo original, até onde eu consegui compreender, deu mais ou menos assim. Mais ou menos. Adonai, envia agora a mão que enviará. Porque Deus tinha falado no capítulo anterior que Faraó não liberaria, a não ser por meio de uma mão forte que Deus tiraria o povo do Egito. Essa mão forte, claro, essa mão forte, se você pegar para entender, ela está relacionada com Cristo. Aí, Moisés fala assim, não, envia agora a mão que o Senhor vai enviar, né? Só que aí, o que vai acontecer? Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés. A palavra no hebraico aqui é interessante porque ela é uma palavra que fala assim, como se as narinas do Senhor, porque isso aponta para a ira, para a fúria, é como se ele estivesse bufando, tá? Aí, só que a ira do Senhor, né, se acendeu contra Moisés. Lembrando, irmãos, que a gente tem que tomar muito cuidado com a leitura bíblica, porque há uma linguagem antropomórfica. O que é isso? Deus fala conosco de uma maneira que a gente possa compreender algumas coisas do sentimento de Deus. Ou não só do sentimento de Deus, do sentimento que o homem tem percepção a respeito de Deus. Nós não podemos compreender Deus em toda a sua plenitude, mas ele fala em uma linguagem em que nós possamos compreender. Por que eu falei questão da narina? Isso está relacionado com o termo hebraico, porque lá a palavra fúria está relacionada com isso, ou ira, né? Aí é como se falasse assim, Moisés foi insistindo, lembrando que Moisés escreveu esse texto inspirado pelo Espírito Santo. Então ele está lá na frente redigindo, o Espírito está ministrando o coração dele, trazendo à memória esses acontecimentos passados, e ele está lembrando, então Moisés fez isso, né? Aí eu fiz isso, aí aquilo. Ele fala na terceira pessoa, dele mesmo, mas na terceira pessoa, evidentemente, considerando nós que estamos fazendo a leitura. Aí ele fala, então Moisés de novo arrumou uma desculpa. Aí na terceira vez, Moisés percebe que o Senhor se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse. Só que percebe que a ira do Senhor, ao invés de punir Moisés aqui, ele faz o quê? Ele resolve a situação de Moisés. Então, para acabar a desculpa, Moisés se esquivou 5 vezes até chegar aqui. 5 vezes, tá? Nesse capítulo é a terceira vez. Aí o Senhor vai e fala o seguinte com ele, não é Arão levita teu irmão? Eu sei que ele falará muito bem. Acabou a sua desculpa, ele fala bem. Aí ele diz assim, e eis que ele também sai ao teu encontro, e vendo-te, se alegrará em seu coração. Aqui Deus fala, Arão vai sair ao seu encontro. Para Moisés aqui, dá a impressão que Arão já está caminhando. Nós vamos ver mais para frente o que aconteceu aqui. Mas uma coisa é certa, naquele momento da conversa, Deus já garante, Arão já sai ao seu encontro e você vai se encontrar com ele. E vendo você, ele vai se alegrar. Ele vai se alegrar também por um propósito, é lógico. Porque, por causa de tudo isso aqui, acontece que Arão agora entra no meio desse processo de envio até os egípcios. E Arão estava no Egito, lembra disso? Arão vai vir e vão se encontrar no meio do caminho, no Monte Sinai. Aí ele fala assim, e tu lhe falarás e porás as palavras na sua boca, e eu serei com a tua boca e com a boca dele, ensinando-vos o que haveis de fazer. Como Deus havia falado. Então, ele fala assim, serei com a tua boca e com a boca dele. Então, quando você falar para ele, é eu que estou ministrando o seu coração.
e ele vai ministrar, e eu vou estar ensinando vocês dois. Tudo que vai fazer, quer dizer, como que Moisés fala não agora? Tudo quanto é desculpa que Moisés arrumou, caiu por terra. Tudo que ele falou. Aí Deus fala, não, então eu vou fazer o seguinte, eu vou pôr palavra na sua boca e vou na boca dele também. Eu te dou um tradutor, um intérprete, alguém que fala no seu lugar, mas você vai, ele vai ser o seu alto-falante, o seu microfone, né? Seja lá qual seja a dificuldade que Moisés tinha na fala, se é na pronúncia, se é no volume da voz, se é em gagueira, não importa qual for o problema, está resolvido. Arão fala, eu sei que ele fala bem, e aí? Vai discutir, vai falar que não. Arão era o irmão mais velho de Moisés, a gente vai saber disso mais para frente. Aqui é a primeira vez que é citado o nome de Arão, seu irmão, o levita. E aí, eu vou ministrar ao seu coração e vou ensinar vocês o que há de falar, como fez Jesus com seus discípulos. E ele falará por ti ao povo. E acontecerá que ele te será por boca, e tu lhe serás por Deus. Só que a palavra Deus aqui, na sua Bíblia, tinha que estar com D minúsculo. No sentido que algumas Bíblias estão com D minúsculo, porque a palavra aqui, Elohim, não tem problema, ela está em maiúsculo. Por quê? A palavra Elohim, ela aponta para Deus também. Mas ela também aponta para os deuses das nações, né, os falsos deuses. Ela aponta às vezes para anjos, tá? Então, o porquê que eu fiz questão de destacar aqui, que a palavra aqui Deus, você vai ser como um Deus e ele vai ser um profeta, tá? Em Êxodo, aqui eu destaquei o termo hebraico Jeová, o Senhor, Yud-He-Vav-He, pode estar transliterado com W ou com V, tá? Colocou Moisés por Elohim e Arão por profeta. Isso aparece em Êxodo 7, verso 1 e 2. Eu vou ler esse texto. Disse o Senhor Yahvé a Moisés: eis que eu te tenho posto por Elohim, por Deus, sobre Faraó. E Arão, teu irmão, será o teu profeta. Tu falarás tudo que eu te mandar, e Arão falará a Faraó, que deixe os filhos de Israel ir da sua terra. Qual é a questão? Deus não colocou Moisés como Jeová. E aí que está a grande questão. Muitas pessoas tentam diminuir Cristo, dizendo que Cristo é apenas um Elohim, ou seja, é como se estivesse colocando ele no nível dos anjos, mas não um Yud-He-Vav-He, Jeová. Por exemplo, para que nós fizéssemos um comparativo para você entender, essa palavra Elohim ela pode ser aplicada aos falsos deuses, mas ela é aplicada também a juízes. Tá entendendo? Juízes por questão de autoridade que tem sobre você, determina se você vai ser preso. Na época, então, né, reis. Então o juiz determinava se você seria preso, se você seria morto. Então, ele tem poder sobre sua vida, mas por exemplo, Moisés fica como Elohim sobre Arão e sobre Faraó, né? Sobre Faraó principalmente, né? E Arão é o seu profeta. Ou seja, Deus ministra, Deus Todo-Poderoso ministra a Moisés e Moisés tem uma boca para falar por ele, que é um profeta. Agora, Arão nunca se prostrou diante de Moisés. Moisés é o meu Elohim, agora eu vou adorar. Então a configuração, por que eu estou gastando tempo nisso? Porque tem gente que distorce essas duas palavras, esses dois textos, para dizer que Moisés se tornou um Deus todo-poderoso. Nunca isso aconteceu e nunca vai acontecer. A igreja nunca vai chegar no nível de Yud-He-Vav-He. Para que a igreja participasse do nível da Trindade, por exemplo, o que ela deveria se transformar? Em Jeová, Yud-He-Vav-He. Só que a igreja nunca chega a esse nível. Ela pode chegar com o corpo transformado por causa da autoridade sobre as nações, né? Reinos, governo. Agora, ela nunca chega em Yud-He-Vav-He. Para que ela se tornasse parte da Trindade, ela tinha que ser onisciente, onipotente e onipresente. Isso só Deus, Jeová, pode ser. Então, você tem visto que Cristo é Jeová, né? E é diferente. Embora os textos vão apresentar tanto o Pai como o Filho como Elohim, mas quando fala assim, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor nosso Elohim,
É o único Senhor, é o único Javé, Jeová. Entendido aí? Para a gente tomar cuidado com... Porque muitas vezes há muitos grupos que eles fazem o quê? Eles tentam diminuir a distância que há entre nós e Cristo. Cristo é Jeová. Ele não é apenas na palavra aqui, não é que Elohim seja coisa pouca, mas ele não é naquela categoria que nós podemos considerar simplesmente assim, ele é só nosso irmão mais velho, a gente vai chegar à igualdade com ele. Nunca, isso nunca. Além de ele ser primogênito, ele é unigênito, ele é único, né, da mesma natureza entre os filhos de Deus. E aí nós não vamos chegar nunca a ser onisciente, onipresente, onipotente. A Bíblia não fala isso, não há promessa em lugar nenhum. Se alguém falar isso, está acrescentando a palavra de Deus, tá? Então, eu gastei tempo aqui porque já várias vezes, eu já li vários artigos, já vi várias pessoas falando sobre isso. Então, isso é muito importante. Agora, vamos lá. Deus vai falar com Moisés aqui, segunda parte importante. Disse o Senhor a Moisés, toma, pois, a vara na tua mão e com ela farás os sinais. Olha, lembrando que a vara, como eu falei no princípio, aponta para Cristo, tá? E aí vai fazer os sinais. Isso indica que o poder não é de Moisés e nem o poder estava na vara, está figurado aqui, que Deus fala, você está com a vara para fazer os sinais. Significa como se te falasse assim, sem vara, sem sinais, né? A dependência não é da vara, não é o objeto em si que é o poderoso, mas Deus está mostrando aquelas coisas porque o povo precisava ver coisas. Por isso que existia o tabernáculo, por isso que existiam muitas coisas palpáveis, para que as pessoas pudessem enxergar, lembrando que ainda o povo era criança na fé. Então Moisés foi e voltou para Jetro, seu sogro, e disse, eis, eu irei agora e tomarei meus irmãos, e tornarei os meus irmãos no Egito, que estão no Egito, para ver se ainda vivem. Veja que Moisés pede, fala com o seu sogro, dá satisfação, mas não fala tudo que ele vai fazer. Eu vou voltar lá para o Egito, vou ver meus irmãos, para ver se eles estão vivos. Disse, pois, Jetro a Moisés, vá em paz. Né? Disse também o Senhor a Moisés, em Midian, volta para o Egito, porque todos que buscavam a sua alma morreram. Ou seja, quem queria te matar, morreu. E é interessante porque no retorno de José e Maria com Jesus do Egito, está assim em Mateus 2, 19 e 21, até o 21. Morto, porém, Herodes, que é a figura do faraó aqui, eis que o anjo do Senhor... Lembrando que a palavra anjo do Senhor, às vezes, quando o contexto fala do anjo do Senhor na figura da aparição, por exemplo, da teofania de Cristo, geralmente, naquele contexto, ele é colocado anjo com A maiúsculo. Aqui é A minúsculo, tá bom? Isso não vai ser uma regra sempre, porque nem sempre no português eles vão colocar um A maiúsculo aonde é o anjo do Senhor. Por isso a gente tem que ler o texto e o contexto para identificar quando o anjo do Senhor aponta para Cristo e quando que não. Por exemplo, aqui não, no Novo Testamento. Então fala assim, morto porém Herodes, eis que o anjo do Senhor, poderia ser assim, um anjo do Senhor e não o anjo do Senhor. Isso para a nossa leitura em português, porque aqui já está em grego. Apareceu num sonho a José, no Egito, dizendo, levanta-te e toma o menino e sua mãe. Ou seja, foi José, sua esposa e o menino. E vai para a terra de Israel, porque já estão mortos os que procuravam a morte do menino. Então se levantou, tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. É claro que eles não foram a pé, eles usaram um animal de carga para levar algumas coisas, principalmente para levar a sua esposa, né? Verso 20, de Êxodo 4. Tomou, pois, Moisés sua mulher e seus filhos. É interessante que aqui aparece a palavra filhos, né? E os levou sobre um jumento e tornou
agora ele torna para a terra de origem, que é a terra do Egito, que ele nasceu lá, lembra disso? E Moisés tomou a vara de Deus na sua mão. É interessante porque ele já está com a vara, né? Deus fala que por meio da vara ele vai fazer os sinais. Agora essa vara passa a ser chamada vara de Deus. Olha que interessante. Então ele tomou a vara de Deus, porque ela que representava agora a autoridade daquelas palavras que Arão estava falando. Lembrando que os dois filhos de Moisés, um se chama Gerson, aqui ele leva os seus filhos, um se chama Gerson, está em Êxodo 2, verso 22, e também em Êxodo 18, verso 3. Gerson significa estrangeiro. Ele fala, eu fui peregrino aqui e tal, pôs o nome de Gerson. E o segundo filho chama-se Eliezer. Eliezer está em Êxodo 18, verso 4, que significa Deus é meu socorro. Mas Eliezer também é o nome daquele Damasceno que acompanhou Abraão, que é servo de Abraão, que vai buscar uma esposa para Isaac. Lembra disso? Isso está em Gênesis 18, verso 4, tá? Agora, olha que interessante. Quando José e Maria estavam fugindo para o Egito, né, por causa da perseguição de Herodes, está em Mateus 2,14. Fala assim, levantando-se ele, José, tomou o menino e sua mãe, que é Maria, de noite e foi para o Egito. Né? É semelhante ao que aconteceu com Moisés aqui, que ele tomou a Zípora, que é a sua esposa, e os filhos e foi para o Egito. Vamos lá, verso 21. E disse o Senhor a Moisés, quando voltares ao Egito, atenta ou preste atenção e faças diante de Faraó todas as maravilhas que eu tenho posto na tua mão. Mas eu lhe endurecerei o coração para que não deixe o povo ir. É interessante porque por 10 vezes acontece o seguinte. Acontece o seguinte, 10 vezes. Faraó se endureceu, 10 vezes. E outras 10 vezes acontece assim, Deus endureceu o coração de Faraó. Tá vendo? E como que Deus fez isso? Como que Deus fez isso? Desafiando o poder de Faraó. Então Faraó se considerava um deus, uma divindade. Deus chega para ele e fala assim, aliás, Deus manda um representante, Moisés e Arão, dois na verdade, duas testemunhas ali, chegar para esse Faraó, que se considera uma divindade, que dá ordens, que nunca recebeu ordens de ninguém, a não ser os seus pais, na infância, é óbvio, mas dentro do seu cargo, ninguém é maior do que ele acha isso, chega alguém e fala assim, o Deus dos hebreus nos apareceu, Deus dos escravos, seus escravos aqui, dos servos dos seus servos, nos apareceu e mandou você liberar o povo dele para fazer um sacrifício no deserto, fazer uma festa no deserto. Pensa a cabeça de Faraó. Na hora ele se sente desafiado e foi dessa forma que Deus endureceu o coração de Faraó. Deus não entrou lá e simplesmente fechou e trabalhou com Faraó como uma marionete. Não. A glória de Faraó era conhecida no mundo todo. E como que Deus faz? Ele fala assim, eu vou endurecer ele, eu vou desafiando ele e ele não vai aceitando. E dessa forma, eu já vou endurecendo ele até que quando na saída, o meu nome vai ser engrandecido em toda a terra. E é exatamente o que Raabe fala com os espias, que todo mundo já estava com medo, o coração dos povos estava derretido, porque viu o que Deus fez para tirar Israel do Egito e como que ele venceu o rei do Egito. Olha que chique. Agora vamos lá. Ele fala, atende que faz diante de Faraó as maravilhas e tal. E Faraó vai ser endurecido para que não deixe o povo ir. Então dirás a Faraó, você pode ter perguntado assim, se Deus sabe que Faraó não vai deixar o povo ir, por que Moisés vai lá e vai falar com ele? Seria um teatro? Não. Isso é testemunho. É um testemunho. Deus está ali e tem momentos em que Faraó até abranda o coração. Ele se arrepende uma vez, né? Vai lá, ora por mim, oferece sacrifício também, por mim, pela minha casa. E depois ele finge se arrepender e aí já é tarde demais. Deus não aceita nada disso. Vamos lá. Então dirás a Faraó, assim diz o Senhor. E ele usa o nome aqui, Javé. Jeová.
Assim diz o Senhor Jeová: Israel é meu filho, meu primogênito. Olha aí. E é interessante um pouco aqui atrás que eu deixei passar, que quando o Senhor vira para Moisés, fala no verso 19 assim com Moisés: vai, volta para o Egito. É a primeira vez que Deus fala assim, volta para o Egito, né? Volta para o Egito. Moisés e por aí seus filhos vão para o Egito. Lembrando o seguinte, Moisés estava para ir para o Egito até então sozinho. Mas quando Deus fala, olha, morreram todo mundo que queria te matar, aí ele vai e parece se dispor aí, ele, a esposa, os filhos, até certo momento eles estão caminhando junto para lá. Aí o que vai acontecer? Nós paramos no verso 22. Fala para Faraó: assim diz Javé, o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. Israel é o meu filho. Olha que interessante. Israel é o meu primogênito. É o meu filho primogênito. Na Bíblia, você tem quatro que recebem nome de primogênito. E claro que esses 4 apontam para uma coisa só. Israel, Efraim é chamado de primogênito de Deus. O que seria Efraim? Só para você entender. Quando as duas tribos de Israel se dividem, as duas casas de Israel se dividem, ou seja, o reino do norte e o reino do sul, o reino do norte passa a ser chamado Efraim. Além de ser uma tribo que estava ali dentro, ela é cabeça de todas as 10 tribos. Então, ele fala, Efraim é meu primogênito. Eu falo contra ele, mas o meu coração ainda assim tem misericórdia de Efraim. Eu amo, é meu primogênito. Cristo é chamado de primogênito e a igreja também. A igreja dos primogênitos. Um detalhe é que Cristo é cabeça da igreja. E tudo isso aqui aponta para o povo de Deus, que, unido com Cristo, é primogênito. Que coisa chique, né? Tem que tomar cuidado para a gente não embolar a primogenitura no sentido de que Cristo perca a primazia. Isso de maneira alguma. Entenda isso. Entre as nações você tem o primogênito de Deus, tá? Aqui. Isso está muito relacionado com muitas outras coisas que não vai dar tempo de falar aqui agora. Vamos lá. Um texto sobre isso. Deuteronômio 14, verso 1 e 2. Filhos sois do Senhor, Javé, vosso Deus, vosso Elohim. Não vos dareis golpes, nem fareis calva entre os vossos olhos por causa de algum morto. Essa é a mania, costume das nações. Porque és povo santo ao Senhor teu Deus, e o Senhor te escolheu entre todos os povos que há sobre a face da terra, para lhe seres seu próprio povo. Escolheu baseado na fé de Abraão. Quando Deus chamou, Abraão creu, obedeceu, né? E aí de Abraão Deus forma um povo. Isaías 63:16. E Deus havia feito uma promessa para Abraão, que dele nasceria um descendente, onde todas as famílias da terra serão abençoadas, Cristo. Então, de Abraão até Cristo nascer, as descendências são listadas na Bíblia para chegar em Cristo. Até Cristo nascer, Deus suporta um monte de bagunça que o povo de Israel faz, até chegar ao nascimento de Cristo. Dali para frente, não tem descendência mais. Observa que a descendência ela vai de Abraão até Cristo, ou de Adão até Cristo. Mas por que as descendências foram relatadas? Para apontar para o Messias. Dali para lá, não importa mais descendência. E aí, Paulo vai deixar bem claro várias vezes que descendência, carne ou sangue não importa, não tem relação nenhuma com promessas e nem com vida com Deus. Tá ok? Vamos lá, Isaías 63:16. Mas tu és nosso Pai. Ainda que Abraão não nos conhece, Israel não nos reconhece, tu, ó Senhor, és nosso Pai. Nosso Redentor desde a antiguidade é o teu nome. Isaías 64:8. Mas agora, ó Senhor, tu és o nosso Pai. Nós o barro e tu o nosso oleiro, e todos nós obra das tuas mãos. Jeremias 31:9 e 10. Virão com choro e com súplicas, e os levarei e guiá-los-ei a ribeiros de águas, por caminho direito, no qual não tropeçarão. Esse caminho é Cristo, né? E aí Deus está falando isso, eles virão, eu vou levar eles, e ele fala assim, porque sou um pai para Israel, e Efraim
é o meu primogênito. Ouvi a palavra do Senhor, ó nações, e anunciai nas ilhas longínquas, e dizei, aquele que espalhou Israel, o congregará e o guardará como pastor ao seu rebanho. Olha que coisa linda, como que isso está passando, né? Verso 23 de Êxodo 4, para a gente terminar esse capítulo, hein? E eu tenho dito, deixa aí o meu filho, para que me sirva, mas tu recusaste deixá-lo ir. Eis que eu matarei o teu filho, o teu primogênito. Aqui, o que Deus está falando é o seguinte. Deixa, olha o que Deus pediu. Deus pediu a Faraó, Deus mandou. Porque Deus não faz pedido, Deus dá mandamento. Mandamento é ordem, Ele manda fazer. Aí se eu desobedecer, você é livre, mas vai ter consequência. Aí que está a questão. Talvez não tenha consequência agora, mas vai ter que prestar conta no final, né? Mas Deus manda. Aí Ele mandou Faraó. Eis que eu tenho dito, deixa o meu filho ir, para que me sirva, mas tu recusaste deixá-lo ir. Eis que eu te matarei ao teu filho, teu primogênito. O Faraó estava ali oprimindo o povo, oprimindo mesmo, cargas pesadas. Lembra que quando Moisés nasce, o povo já estava sofrendo, já estava sendo muito oprimido. Moisés passa 40 anos para voltar. Durante 40 anos o povo continuou sendo oprimido fortemente. Cada dia piorava mais. Aí Deus fala, você recusou, Faraó. E por causa disso eu vou matar o teu primogênito. A expressão primogênito ela é muito preciosa. Por quê? Porque ela vai apontar para um povo que está sendo selecionado, mas ela principalmente aponta para Cristo. Então, Deus vai falar o seguinte, depois que o povo de Israel sai do Egito. Ó, todo primogênito é meu. E aí, todo filho primogênito que nascer, vocês vão ter que pagar um resgate. E o resgate é pago em prata. Prata está ligado com resgate. Um exemplo, José foi vendido por preço de prata. 20 moedas de prata, Cristo por 30 moedas de prata. Né? Agora, a questão toda é que aqui, Deus está falando, eu vou matar o seu primogênito. Você acha que você é um Deus, eu quero ver você proteger nem o seu filho, que vai herdar o seu trono, no caso, você não vai conseguir proteger. E aí nós vamos ver quem é mais forte. Né? Isso no coração de Faraó é uma flecha. É como falar, você não tem poder, você acha que você tem poder, mas dentro da sua casa eu entro, você tem exército, você tem tudo, mas dentro da sua casa eu entro e vou matar o seu filho, porque você não quer liberar o meu filho, o meu primogênito, que é Israel, para que ele venha me servir. Continuando. Você já deve estar cansado, né? Eu não sei se alguém conseguiu assistir até agora, mas vamos lá. Porque já é tarde da noite aqui, na hora que eu estou gravando, minha cabeça está até meio assim já. Aqui vai acontecer um negócio muito estranho, agora muda tudo de figura. E aconteceu no caminho, lembra que ele está indo de Midian para o Egito. Presta atenção, você. Moisés passa um tempão lá. Zípora, nós não sabemos quais eram os costumes dos midianitas. Eu li nas pesquisas que os midianitas só circuncidavam os meninos, seus filhos, quando eles estavam prestes a casar. Não sei por quê, tá? Mas vamos desconsiderar o contexto histórico. Vou considerar o seguinte, a gente não sabe o que acontecia na vida dos midianitas, que eles circuncidavam, eu tenho certeza. Por quê? Eles circuncidavam porque eles também eram descendentes de Abraão. Lembra que Abraão casou com Sara, teve filhos com Agar, e depois que Sara morreu, ele casa com Quetura. E de Quetura vai nascer os seus filhos, e entre eles vai nascer um descendente lá chamado Midian. Um dos filhos é Midian, que é de onde são os midianitas, de onde Jetro é um dos midianitas e era sacerdote em Midian. Portanto, esse povo era descendente de Abraão, tinha costumes de fazer circuncisão, tanto o pessoal que era do lado de Esaú, dos ismaelitas também, né? E também os ismaelitas, os edomitas, que é de Esaú,
e também o pessoal de Quetura, tá? Agora o que vai acontecer? Fala assim, aconteceu no caminho, numa estalagem, que o Senhor o encontrou e o quis matar. Por que acontece isso? Evidentemente por causa da desobediência. Porque aqueles meninos, ou pelo menos um deles, não era circuncidado. Moisés era. Por que Moisés era? Porque quando a filha de Faraó, tira ele das águas, ela fala assim, é um bebezinho. Ela fala assim, é um menino dos hebreus, né? A principal característica para saber se ele era hebreu ou eu seria de outro povo, porque o Egito era uma grande nação, era uma potência, né? Ele poderia ter lá gente de vários países do mundo. Quando ela tira, ela fala assim, é um dos filhos dos hebreus. Por quê? Porque o menino era circuncidado, tá? Moisés era circuncidado, mas tá aí o detalhe. Gênesis 17, 14, o Senhor fala assim com Abraão. Abraão, e o homem incircunciso, o que é incircunciso? Lembra de Davi falando do gigante? Quem é esse incircunciso para afrontar os exércitos do Deus vivo? Ou seja, o incircunciso é aquele que não tem aliança com Deus, porque o sinal da aliança era a circuncisão. Entrou para o povo, tem que fazer a circuncisão. Então a aliança relacionada com o sangue, porque quando cortava a circuncisão, cortava a carne do prepúcio, sai sangue. E ela é cortada em círculo, sai sangue e tal. Enfim, resumindo, é uma aliança, está relacionada com corte, com sangue, e era uma obrigação de todo hebreu fazer isso, todo filho de Abraão, todos. Aí, e não só os filhos de Abraão, se eles tivessem algum servo em casa, vai servir, vai trabalhar aqui no meio do povo, esse povo é povo santo, eles têm que santificar também, que faça circuncisão também, ok? E Deus fala, Abraão, Gênesis 17, 14, e o homem incircunciso, que não circuncidou, cuja carne do prepúcio não estiver circuncidada, aquela alma será extirpada do seu povo, quebrou a minha aliança. Por que Deus fica bravo, entre aspas, lembrando a linguagem antropomórfica aqui, mas Deus quis matá-lo? Lembrando que antes Deus já tinha matado um, que era né? Era maligno, Deus matou ele. Aí vem o Onã, né? O Onã faz o quê? Vai ter relações com a mulher de e o que ele fazia? Ele tinha relações com ela, usava ela, em vez de dar filhos para ela, que era a obrigação dele dar filho, cumprindo a lei do levirato. Se você não sabe o que é isso, no canal tem aqui, digita assim, por que a Bíblia fala disso? Alguma coisa assim. Levirato, sobre... fugiu da minha mente, eu falei que eu tô com a cabeça cansada. Sobre a poligamia, né? Digita lá, curso bíblico online, porque a Bíblia fala disso. Ou curso bíblico online, levirato. Ou curso bíblico online, poligamia. Você vai entender sobre esse assunto. Aí o que acontece? O Onã, ele tinha relações com a mulher, mas na hora de dar filho, ele fazia o quê? Jogava o sêmen na terra. Isso foi mal aos olhos do Senhor também. Mas aqui, o que foi mal aos olhos do Senhor em relação a Moisés? Deus quis matar por causa da circuncisão. Então, o que acontece? Então Zípora, que é a filha, a esposa dele, lembrando, quem fazia circuncisão eram os homens. Homens faziam circuncisão de homens. É simples, era assim, né? Mas a gente não sabe o que aconteceu. Ela tinha consciência do que tinha que fazer. Moisés também tinha, porque Deus não ia ficar irado com ele à toa. Só que não tinha feito. E aí você para e pensa assim, mas por que todo esse tempo Deus tolerou acontecer uma coisa e agora Deus não está tolerando? Lembra que Moisés estava onde? E os seus filhos? Estava dentro do meio do seu povo. Naquele povo, o costume deles era diferente da circuncisão, era antes do casamento. No povo de Israel, a circuncisão deveria ser feita ao 8º dia de nascimento, como aconteceu até com Cristo. Porém, Moisés está saindo de um povo que tem uma cultura de fazer a circuncisão lá na frente, e se ele deixasse os seus filhos virem incircuncisos para cá, para o Egito, ele está falando o seguinte, eu estou vindo, mas os meus filhos não fazem parte desse povo. Aí Deus está falando, está quebrando a minha aliança. Essa alma que não for
circuncidada. Lembrando que no contexto de Abraão, ele está falando com homens adultos, porque Abraão era adulto, Ismael já tinha seus 13 anos, se não me engano, 13 ou 15, alguma coisa assim. E aí, Deus fala, um homem que não quiser fazer é porque ele está rejeitando a circuncisão, ele vai ser extirpado. Agora aqui, você está trabalhando com crianças, talvez até bebê, porque ele está parado numa estalagem. E me lembra muito essa questão da estalagem com quando Cristo também vai, no nascimento de Cristo, né? Fala lá de estalagem, fala dessas coisas aqui, mas ele para no meio do caminho ali. Aí Deus quis matar. Zípora vai lá e faz o quê? Faz a circuncisão do seu filho, pelo menos um. Então Zípora tomou uma pedra aguda. Olha, pedra aponta também para Cristo. E circuncidou o prepúcio do seu filho. Fez aliança. E lançou aos seus pés. Aí, o texto não dá para saber bem se ela pega o prepúcio e joga aos pés de Moisés ou do Senhor, do anjo do Senhor que estava ali. Ou joga nenhum, não dá para saber, tá? Lançou aos seus pés. Uma outra coisa que eu vi também, que não dá para saber simplesmente o que acontece com ela, porque ela diz assim, certamente me és um esposo sanguinário. E ela disse isso por causa da circuncisão, tá? Aí lembrei aqui Josué, notei aqui Josué 5, 2 e 3, fala assim, naquele tempo disse o Senhor a Josué, faça facas de pedra, não podia ser de ferro. Já existia o domínio do ferro? Há muito tempo já existia o domínio sobre o ferro, né? Você vai ver isso em Gênesis 4, por exemplo. Por isso que eu não acredito na história de homens da caverna. Não acredito nisso nem brincando. O homem já tinha tecnologia avançadíssima. Leia Gênesis 4. Os primeiros homens, eles tinham uma inteligência tão avançada que eles dominavam o ferro. Aí eu pergunto para você, por mais que você estudou, você pode ser engenheiro de química, do que for. Olha se você hoje tem capacidade sozinho de pegar um material na terra, sem elementos, sem panela, sem nada. Você selecionar materiais ali, minério, qualquer outra coisa, começar a desenvolver fogo sem isqueiro, sem fósforo, sem nada. Desenvolver ali uma panela, qualquer outra coisa para você colocar aquele ferro para chegar na temperatura adequada, porque o ponto de fusão do ferro é altíssimo. Olha quanta sabedoria, quanta tecnologia aqueles primeiros homens já tinham. Eu não seria capaz de fazer isso em pleno século 21. Não 22, nem sei que século a gente está mais. Mas aí o que acontece? Não é só eu, não. Qualquer um de nós foi jogado e falasse, agora se vira. Faça facas de ferro. Faça instrumentos de ferro. Nós não sabemos dominar isso. E lá no início já sabiam. Só que aqui, apesar do homem já ter domínio sobre o ferro, sobre o bronze, sobre um monte de coisa, Deus coloca para Josué, eles tinham espadas. Mas a circuncisão tinha que ser feita com facas de pedra. Aí ele fala assim, com Josué 5, versos 2 e 3. Naquele tempo disse o Senhor Josué, eles já tinham passado saído do Egito, passados os 40 anos de deserto e estavam para entrar na terra prometida. Faça a faca de pedra e torna a circuncidar segunda vez aos filhos de Israel. Não é circuncidar quem já estava circuncidado, nada disso. Ele vai explicar. Então Josué fez para si facas de pedra e circuncidou aos filhos de Israel no Monte dos Prepúcios. O nome do monte foi tanta gente que circuncidou que o nome do monte passou a chamar Monte dos Prepúcios. Por quê? Na história, quando falasse onde o Josué circuncidou Israel, tinha milhares de homens, mas milhares, quase 1 milhão. Talvez tinham até mais. 1 milhão de prepúcio. Isso aqui virou um Monte dos Prepúcios. Então é ali que acontece. E o monte passa a receber esse nome porque quando alguém passasse, onde foi que Josué? O Monte dos Prepúcios é onde? Aqui, ó. Pronto, aqui é o Monte dos Prepúcios. Vamos lá. Verso 26. E o Senhor se desviou dele. Então ela disse, esposo sanguinário, por causa da circuncisão. Saiu o sangue da circuncisão, mas também ele poderia ser morto. Talvez ela, talvez o filho. A gente não sabe o que aconteceria, mas a questão é essa. Ela vai lá e resolve essa situação e age com rapidez, com eficiência, com sabedoria, né? E vai lá
E a gente não sabe também como que aconteceu a evidência para ela do que ocorreu com Moisés. Né? Se ele foi tomado, qual foi o tipo de apresentação que ela teve, visual ou auditiva, visão, como que ela teve essa capacidade de discernir que Moisés estava em perigo de morte e ela interpretar que aquilo ali estava relacionado à aliança. Lembrando que se o filho de Moisés sai de Midian e vai para o Egito para encontrar com o povo de Israel incircunciso, o Senhor fala, essa alma vai ser removida porque quebrou a minha aliança. E Deus, depois de toda a apresentação que deu para Moisés, se apresenta no meio da sarça, dá ordens para ele, dá autoridade, dá domínio sobre as coisas, coloca o cajado na mão dele, faz todos esses sinais, coloca Arão para ajudar, resolve tudo que é situação que Moisés tinha, milagres e maravilhas. E Moisés está indo para lá sem circuncidar o seu filho, né? Então isso aí mostra que Deus não ignora a situação apesar da posição. Moisés era o enviado de Deus, era tudo. Mas ora, e se Moisés morresse? Deus não tinha poder para fazer nada, né? É claro que isso tudo está dentro do cronograma de Deus. É uma maneira de despertar Moisés para que a aliança não fosse quebrada. Deus ainda vai usar esses dois filhos aqui. Gerson e Eliezer, né? Agora, verso 27. E disse o Senhor Jeová a Arão, vai ao deserto ao encontro de Moisés. É interessante que agora Deus manda Arão até Moisés no deserto do Sinai. Aqui ele tinha falado, Arão, sai ao teu encontro. Aí ele termina aquela conversa com Moisés, acontece o evento aqui e ele manda Arão ir se encontrar com Moisés. Arão está vindo do Egito para o Monte Sinai, no deserto, e Moisés está vindo Moisés está vindo de Midian também para se encontrar, entre aspas, no meio do caminho, né? Mais ou menos. E aí eles vão se encontrar ali. Quando eles se encontram, vai ser muito legal. Aí ele fala, vai ao deserto, encontra Moisés, e ele foi e encontrou no monte de Deus, e beijou-o. E relatou Moisés a Arão todas as palavras do Senhor. Então agora Moisés, que era pesado de boca, bate um papo ali, né? E o beijou. Imagina a emoção de Arão e Moisés, que ficaram 40 anos sem se ver. Agora, sem internet, sem telefone, sem nada, eles se encontram ali. Olha a ação de Deus na vida desses dois. Deus já tinha falado, Arão vai encontrar com você. Deus vai lá e avisa Arão, vai encontrar com Moisés. Olha a fé desses dois, a fé de Arão que ouviu a voz de Deus e sai para o deserto para encontrar Moisés. É parecido com a fé de Abraão. O que acontece com Arão aqui é fantástico. Não foi uma ligação no telefone, não foi uma mensagem que ele recebeu. Uma mensagem, né, no aparelho. Foi uma mensagem totalmente espiritual. Deus chega e fala para Arão, vai lá encontrar com Moisés. E eles se encontram e o beijou. Imagina um abraço forte, né, que eles deram. O choro que eles não choraram ali. Eu fico imaginando. Relatou Moisés a Arão todas as palavras do Senhor com que o enviaram e todos os sinais que lhe mandaram. Então ele conta desde o capítulo 3 lá, quando o Senhor aparece na sarça de fogo. Arão, eu estava andando com as ovelhas, rapaz, eu estava aqui, nesse monte, estava por aqui, e aí de repente eu vi uma sarça pegando fogo e começa a contar ali o que aconteceu com ele ali, né? E quando eu estava vindo para cá agora, rapaz, eu passei um aperto. Ainda bem que a Zípora, né, Zípora, foi lá e circuncidou o menino. Eu não sei a conversa, mas eu tenho certeza que foi uma conversa muito longa e foi legal. Aí ele fala assim, então foram Moisés e Arão, Moisés foi lá e volta, né? Arão foi lá e volta. Moisés e Arão e ajuntaram todos os anciãos dos filhos de Israel. E Arão falou todas as palavras que o Senhor falou,
a Moisés e fez os sinais perante os olhos do povo. E o povo creu. E quando ouviram que o Senhor Deus visitava os filhos de Israel e que via a sua aflição, deixa eu só fazer uma correção aqui. Nesse texto aqui, fala assim, fez os sinais, está no plural, então provavelmente ele fez. Porque eu tinha falado que provavelmente ele fez só o primeiro sinal, mas é diante do faraó. Diante do povo ele fez os 3 sinais aqui, pelo jeito. Fez os sinais perante o povo. E o povo creu, quando ouviram que o Senhor visitava os filhos de Israel e que via a sua aflição, inclinaram-se e adoraram. Detalhe, a palavra visitava aqui está relacionado com sancionar. A promessa que Deus tinha feito a Abraão, que tiraria o povo do Egito. Deus sanciona essa promessa, tá? E aí, do povo crer, você está vendo aqui, ó, fizeram os sinais e o povo creu, o povo hebreu creu. Êxodo 3, verso 18. E ouvirão a tua voz, capítulo passado. Irás tu com os anciãos de Israel ao rei do Egito e dir-lhe-eis, o Senhor, Deus dos Hebreus, nos encontrou. Fala isso para Faraó. Agora, pois, deixa-nos ir caminho de 3 dias para o deserto, para que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. Ou seja, Deus já tinha falado que o povo acreditaria antes desse capítulo aqui. E isso, capítulo passado, verso 18. Faz os sinais diante do povo. Ele fala assim, olha, ouvirão a tua voz, eles vão te ouvir. Não precisava de tudo isso. Mas Moisés insiste, eles não vão acreditar. Aí começa esse capítulo de hoje, né? Eles não vão acreditar que o Senhor apareceu para mim. Não vai acreditar, Moisés? Então vai lá, pega essa vara, joga no chão e passa tudo isso que nós já falamos hoje. Tá ok? Eu espero que você tenha gostado. Que Deus te abençoe. Aproveite aquilo que foi útil. Aquilo que não foi, você risca. Tá bom? Risca. E a gente vai estar trabalhando alguns temas, inclusive de Gênesis. Algumas coisas não dá para apresentar tudo em um vídeo só, e devagarzinho a gente vai estar reforçando coisas, detalhes que ficaram para trás, né? E vamos estar atualizando alguns, não apagando, mas a gente vai estar acrescentando pequenos vídeos de acréscimo em vídeos passados e também vamos desenvolver outros vídeos agora de Êxodo. O que pedimos aos irmãos é, ore por nós. Que Deus te abençoe. Eu vou deixar o quadro para você tirar um print, tá bom? Até o próximo vídeo, se Deus quiser.